As crianças até 10 anos podem ir para a salinha, que vai ter uma aulinha especial. Bom, boa noite a todos. Sábado passado o pastor me fez convite para vir aqui colaborar, né? E eu fiquei meditando, né, durante a semana com o que eu poderia contribuir, né? E muito mais de ter uma pretensão de mudar ou querer convencer alguém, isso eu realmente não tenho. A minha intenção aqui é tentar compartilhar algo com vocês, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, né? E para que vocês vejam se aquilo ali faz sentido. Se não fizer sentido, não tem problema também, né? Mas que vocês possam meditar nessa palavra, né? Uma oportunidade da gente verificar como é que tem sido o nosso comportamento, como é que tem sido as nossas decisões, como é que tem sido as nossas opções, né? Então é isso que eu venho aqui, né? Fiquem à vontade se vocês não concordarem, muito pelo contrário, ficarei feliz se vocês discordarem do que eu tenho para trazer e compartilhar com vocês, tá? O tema é justiça de Deus, né? Qual a realidade na sua vida, né? A gente sabe que um dos atributos de Deus é Ele ser justo, né? Então não é que é uma qualidade. Antes de Deus ser qualquer coisa, Ele é justo, né? Se você pensar em Deus, você já pensa em justiça, né? Você não precisa falar que Deus fez isso, fez aquilo para falar que Ele é justo. Não, porque antes de fazer qualquer coisa, Ele já era justo, Ele já é justo. E eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito da cruz, da morte de Jesus na cruz, né? Lógico que a gente sabe que a morte de Jesus na cruz foi para pagar os nossos pecados, né? Ninguém tem dúvida disso, ninguém discorda disso. Mas eu quero trazer uma reflexão com vocês que está lá em Romanos 3, que vai dos versículos 21 a 26. Eu vou ler aqui na versão NVI, né? Então nós estamos lá em Romanos capítulo 3, dos versículos 21 a 26. E lá está dito assim na versão NVI: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, não há diferença, pois todos pecaram, todos nós somos pecadores, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, a graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, na tolerância de Deus, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Também quero ler aqui na versão, na nova versão transformadora, na linguagem de hoje. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A gente vê bastante aqui, então, nessa passagem, falando de lei,
lei, a gente sabe que a lei no Antigo Testamento estava muito vinculada aos fariseus, aos religiosos, aqueles que ditavam as regras morais, éticas, do que era certo, do que era errado, né? A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Importante a gente pensar nisso, depois vocês não esqueçam disso. Não há diferença entre as pessoas. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos nós somos pecadores. Esse é o fato comum. Isso não é diferença entre nós. E isso é o que nós temos em comum entre todos nós, Ângelo e vocês e eu. Todos nós somos pecadores. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé. A gente vê que quem age para nos salvar foi Deus, não somos nós. Não esqueçam disso, mais para frente nós vamos lembrar. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Jesus, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Amém? Então a gente vê aqui nessas duas passagens, seja na NVI, seja na nova versão transformadora, versão transformadora na linguagem de hoje, né? Que a gente vê, né, que a lei não era suficiente, porque não foi pela lei que nós fomos salvos, não foi pela lei que Deus fez justiça por meio de Jesus Cristo, não foi pela lei, né? Também não existe distinção entre as pessoas, como eu falei, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, vocês todos são pecadores, nós somos pecadores. Isso nos faz iguais, isso não nos faz diferentes. Então qualquer tipo de diferença que possa existir, diferença essa criada pelo ser humano, existe algo errado nisso daí. Existe algo que precisa ser revisto, precisa ser pensado. A gente também vê que nessa passagem, por meio da cruz, Deus demonstrou a sua justiça. Então na cruz, nós não vemos somente a salvação dos nossos pecados, nós devemos ver que por meio da cruz, Deus fez justiça. Deus mostrou que Ele é justo, que é do caráter dEle. Houve a demonstração por meio da cruz que Deus fez justiça, né? E voltando sobre a questão da lei, né? Sobre o que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir, né? Nós temos algumas passagens principalmente no Sermão do Monte, né? Que foi quando Jesus traz, né, os novos mandamentos, né? Os novos mandamentos trazidos por Moisés foram da primeira aliança, mas nós temos uma segunda aliança com Jesus, que ela é melhor que a primeira aliança, que ela é superior à primeira aliança, só que ela tem alguns requisitos, algumas características diferentes dessa primeira aliança, que vocês vão ver mais para frente aí. E está dito lá em Mateus 5,20, na NVI novamente, né? Pois eu digo que se a justiça de vocês, quem está dizendo isso novamente é Jesus, não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Ou seja, a lei dos fariseus e dos mestres da lei, dos religiosos, daqueles que ditavam o que era certo do que era errado, daqueles que supostamente entendiam quais eram as regras estabelecidas por Deus, não eram suficientes para nos levar para o reino de Deus. E a gente também encontra lá, novamente em Mateus agora 6:1, com relação às práticas desses religiosos: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então a gente vê que na prática da justiça dos fariseus, era comum essas práticas serem praticadas a olhos vistos. Então a prática da justiça era feita para o exterior, para que o outro pudesse ver. Então com isso era sempre uma prática da justiça que nos levava a nos compararmos com o outro. E a partir do momento que nós nos comparamos com o outro, passa a haver diferença, nós enxergamos diferenças. Então a gente vê que para os religiosos do Antigo Testamento existia diferença entre as pessoas, porque eu precisava fazer o que era justo para que os outros pudessem ver, para que os outros pudessem enxergar. Mas se a gente vê que no Sermão da Montanha Jesus vem e fala: não é nada disso, esqueçam o que os fariseus faziam, esqueçam o que os estudiosos da lei faziam, porque isso daí não é suficiente. Se vocês continuarem naquilo que eles faziam, vocês não vão chegar no reino de Deus. Vocês precisam refletir, precisa algo novo. Essa aliança nova tem algo a mais, tem algo diferente. Vocês precisam entender isso, que existe algo a mais que deve ser feito. Somente o que estava na lei não era suficiente. E para a gente, entender o que seria diferente, a gente vê aqui de iguais, de diferenças. A gente vê justiça de Deus por meio de Jesus Cristo na cruz, atos praticados por Deus e não pelos homens. A gente precisa refletir sobre isso, a Bíblia tem uma linguagem que a intenção é fazer que nós possamos mudar do nosso estilo de vida, que nós possamos mudar em relação aos nossos valores, que a nossa realidade seja transformada por meio daquilo que vem da palavra de Deus, que é a Bíblia, e ela possui respostas para isso, ela traz realidades concretas para isso, e a gente pode se socorrer novamente, do Sermão da Montanha. A gente sabe que lá em Mateus 5 começa o Sermão da Montanha, ao invés de Moisés que subiu, ao monte, agora é Jesus que sobe ao monte, assenta e começa a trazer essas novas leis para os seus seguidores. E aí a gente encontra as bem-aventuranças, que estão lá a partir de 5, do capítulo 5, dos versículos, a partir do versículo 3, eu queria tratar com vocês para tentar entender essa realidade da cruz, o que aconteceu na cruz, por meio das bem-aventuranças, para a gente entender o que realmente, qual o significado da cruz, da justiça, que aconteceu na cruz para as nossas vidas, e eu quero tratar com vocês sobre duas bem-aventuranças, que estão no versículo 3, que são os humildes de espíritos, e também no versículo 6, que são aqueles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e a gente sabe, uma das coisas assim bem conhecidas da Bíblia, bem-aventuranças quer dizer o quê? Felicidade, é feliz, mas não é só ser feliz. A gente vê aqui que Jesus está falando que verão a Deus por meio das bem-aventuranças, serão fartos, terão reinos dos céus, serão consolados.
herdarão a terra, serão chamados de filhos de Deus, né? Então não é somente uma felicidade, as bem-aventuranças. Existe algo a mais nas bem-aventuranças, existe algo a mais na nova aliança, né? E a gente vê que os bem-aventurados têm um tratamento especial de Deus. Os bem-aventurados não estão na vala comum, né? E o que são esses bem-aventurados, né? Esses felizes, essa felicidade, né? O que são esses bem-aventurados, né? Que grupo é esse? Porque eles são chamados de bem-aventurados, de felizes? Certamente, porque eles são objetos da atenção de Deus, certo? Eles são objetos do cuidado de Deus, eles são objetos da graça de Deus. É por isso que eles são felizes, é por isso que eles são bem-aventurados. Então que a gente tenha essa preocupação de entender, né, quem são esses bem-aventurados. Eles não são só felizes, porque se a gente for ver as bem-aventuranças, fala de chorar. Como é que é feliz? Às vezes a gente até chora por felicidade, mas normalmente a gente chora por quê? Por tristeza, né? O mais comum da nossa vida é nós chorarmos por tristeza e não por alegria, né? Também fala de humildade, né? Fala de pacificador, de manso, de limpo de coração. E fala também de vocês vão ser perseguidos, serão injuriados, né? Então, felicidade com isso, né? Então a gente precisa saber, né? Quem na realidade são esses que são objeto do cuidado, da graça, da misericórdia de Deus. E para isso eu acho importante, como eu falei, a gente entender e compreender, para a gente voltar lá na cruz de Cristo, na qual houve justiça, na qual Ele se mostrou justo, que a gente possa analisar e tentar entender e compreender o que é isso, né? Humilde de espírito e também com fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? E para a gente poder tentar compreender o que seria esse pobre do espírito, vamos nos socorrer agora de Lucas. Deixa eu voltar aqui. Na parábola do publicano do fariseu e do publicano, né? Bem conhecida, para a gente tentar compreender o que seria esse pobre de espírito. Lucas 18, dos versículos 9 a 14. Eu vou ler aqui na NVI novamente. Há alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, a justiça estava neles, né? E desprezavam os outros, ou seja, o outro era diferente. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não outro, o publicano, foi para casa justificado diante de Deus.
pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então a gente vê aqui Jesus nessa parábola fazendo aí um paralelo entre publicano e entre fariseu. O fariseu, já falei quem era, que era aquele que conhecia a lei, que ditava as regras, que definiu o que era certo e o que era errado no Antigo Testamento, lá na sociedade de Israel. Já o publicano era quem? Era um israelense que trabalhava para Roma, que era o cobrador de impostos de Roma ali naquele meio. Ou seja, era uma pessoa que era odiada. Por quê? Ela traía os seus pares, traía as pessoas com quem ela convivia. Normalmente eram pessoas corruptas, né? A gente sabe lá que Zaqueu devolveu bastante, não é? Zaqueu era um publicano. Então é esse paralelo que Jesus traz nessa parábola, o publicano e o fariseu. E ele faz aqui: dois homens subiram para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou como os outros homens, então eu sou diferente dos outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Ou seja, eu me comparava com os outros. Esse publicano, ou melhor, esse fariseu se comparava com as outras pessoas. Ele se achava melhor do que as outras pessoas. Ele não era pecador, mas as pessoas eram pecadoras. Elas eram erradas. Elas não andavam segundo a vontade de Deus. Ele andava, mas elas não. Nem mesmo como este publicano: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo e tudo quanto ganho. Ou seja, eu fazia todas as regras, eu cumpria tudo, eu não errava. Tudo que devia ser feito eu fazia. A gente vê aqui que não sobrava nada para Deus, né? Porque ele fazia tudo. Ele não dependia de Deus aqui, porque ele não era corrupto, ele não era adúltero, ele jejuava, ele dizimava, ele fazia tudo certo. Ou seja, ele era íntegro, não se via, era um homem reto, não se via nenhum erro nele. Então a gente vê que ele nem precisava de Deus aqui, porque ele resolvia tudo. Tudo estava na mão dele. A capacidade estava nele, né? E aí a gente vai para o publicano, nem conseguia olhar para o céu, de tão acanhado, acredito que ele estava assim. Eu não sou digno nem de pedir nada para o Senhor, meu Deus. Não posso nem levantar os meus olhos, porque eu sou da pior espécie. Eu sou um pecador, eu faço tudo errado. Eu tiro proveito do meu próprio povo, eu roubo o meu povo, eu sou corrupto. Como é que eu vou pedir alguma coisa para o Senhor? Eu faço tudo de errado. Tudo que o fariseu faz de certo, eu faço de errado, né? Nós não podemos nem ser comparados, porque, enfim, ele está todo certo, eu estou todo errado. Então a gente vê aqui que o publicano, ele reconhece que ele não é capaz de nada, que ele não pode nada, ele é insuficiente, ao contrário do fariseu que é suficiente. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho domínio da situação, eu me controlo, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu me vejo certo porque eu vejo que o outro está errado. Eu sou capaz de julgar e apontar o dedo para o outro e falar para ele: você está errado, você é um pecador. Então a gente vê que o fariseu tinha, ou pensava ter, o controle de tudo, que ele podia tudo, que nada escapava das mãos dele, que tudo estava com ele, ele não dependia de Deus, né? Então a gente vê que na lei quem faz? É o homem. Na lei quem faz é o homem, porque o fariseu ele cumpria a lei,
e é ele que estava fazendo tudo, né? Enquanto o publicano não. O publicano não conseguia fazer nada. Ele não era capaz de nada. Ele se conhecia como um nada. Ele se entendia como nada perante a Deus. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não sou capaz. Me ajude, que eu não consigo. Eu sou incapaz de vencer o meu pecado. Eu sou incapaz de vencer as minhas batalhas. Eu sou incapaz de enfrentar as tentações que aparecem na minha vida. Esse era o publicano, né? E a gente vê que Jesus fala: quem é que alcançará o reino de Deus? Quem que é que será justificado? É aquele que depende das suas próprias forças, no caso o fariseu, ou aquele que é pecador, aquele que vê que erra, que faz tudo errado, mas sabe que ele é incapaz, que ele precisa de alguém, que ele precisa de algo. É esse que toca o coração de Deus. É esse que é bem-aventurado nos olhos de Deus. Porque existe dependência de alguém, existe dependência de Deus. A necessidade de se socorrer de Deus, de curvar-se diante de Deus. Esse é o pobre de espírito, aquele que ele realmente reconhece que ele não é nada, que ele não pode nada, que não vai conseguir chegar em lugar nenhum se não tiver o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, as mãos de Deus. Não é com o esforço dele, ele será incapaz de vencer. Com o esforço dele, com as próprias forças dele, ele será derrotado. E é justamente isso, nos reconhecermos como falíveis, que nos aproxima de Deus. É nos reconhecermos como incapazes, como derrotados, como fracos, que nos aproxima de Deus. Deus não quer fortes, Deus não quer super-homens, Deus não quer autossuficiência. Deus quer um coração vazio, um coração derramado e colocado diante de Deus, pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo um braço, pedindo uma mão, pedindo para ser socorrido, pedindo para ser levantado do chão de uma queda. É esse que Deus quer, é esse que Deus auxilia, é esse que Deus socorre. Mas continuando, irmãos, vamos agora pensar um pouquinho sobre fome e sede de justiça. Acho que fome e sede a gente não tem muita dúvida, o que seja, né? Alguns têm mais, outros menos, mas todos têm, né? Seja fome, seja sede, né? Mas e essa justiça, né? O que é essa justiça de Deus? Aonde podemos encontrar essa justiça de Deus? Né? E me parece oportuno analisar uma pessoa, que é José, o pai de Jesus, para tentarmos entendermos um pouquinho sobre o que é ser justo. Que vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que José é chamado de justo, né? Vamos lá ver primeiro, vamos começar pela genealogia de Jesus. Vamos lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 16. Nós vamos até o versículo 25.
Vem toda a genealogia lá, fulano gerou ciclano, Beltrano gerou um outro, e lá no versículo 16 está dito assim: Jacó gerou José, marido de Maria, estou lendo na NVI aqui, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, aliás, isso daqui eu estou lendo Lucas, na realidade é Mateus ainda, né? Não é Lucas, é Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Então, o que me fez vir aqui refletir sobre a justiça foi justamente essa passagem aqui que fala que José era um homem justo. Então a gente vê que na Bíblia, que o pai de Jesus foi chamado de um homem justo. Então, se ele é justo, ele praticava justiça. E se ele é justo, Deus também é justo. E os personagens da Bíblia somos nós, são pessoas, e nós precisamos nos visualizarmos nessas pessoas, tanto no certo quanto no errado, né? E para isso a importância de ver um pouquinho sobre José. Primeira coisa que nós precisamos entender, que pelo menos nessa passagem aqui de Mateus, que quem foi o personagem principal dessa passagem aqui? Se a gente for olhar, não é nem Jesus nem Maria, mas é José, né? Nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, o principal personagem é José. E José era hebreu, e José era um tzadik. O que seria um tzadik? Tzadik seria aquele que conhecia o Pentateuco, conheciam as leis de Israel, conhecia os mandamentos dados por Deus a Moisés, e era uma pessoa respeitada na sociedade. Por quê? Porque ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia como é que ele deveria agir quando acontecesse algum conflito, não só na vida dele, na família dele, mas inclusive em relação a outras pessoas. Esse era um tzadik, e assim era José. E por ser muito respeitado na cultura dos hebreus, acima do tzadik só havia o sacerdote. Sabemos que o sacerdote só tinha um, que
eram descendentes da tribo de Levi, então já eram poucas pessoas. Acima dos sacerdotes tinham os profetas. A gente sabe que os profetas foram homens escolhidos por Deus, também eram poucos, dá para contar aí nas nossas mãos. E acima do profeta havia mais um, que era o Messias, que era único também. Então a gente vê que o Tzadik era uma figura expoente na sociedade hebreia, era respeitado pelas pessoas. Quando as pessoas queriam ver o que deveria ser feito, consultava José, um dos Tzadik, era um exímio conhecedor das leis dos hebreus. E nesse sentido, a gente vê que, apesar daqui em Mateus não contar essa história, mas a gente sabe que Maria ficou grávida e foi visitar sua prima Isabel. Isso está em Lucas, em Mateus não tem. E ela ficou lá uma temporada e voltou para Nazaré. E certamente quando Maria foi até a casa de Isabel, ela não aparentava gravidez. E aí fica a temporada, chega Maria para encontrar José, e aí grávida, com a barriga proeminente aparecendo. Lugar pequeno, logicamente que todo mundo viu Maria, certo? Ô José, Maria voltou, você viu ela aí? Voltou. É que tem uma fofoca boa e uma ruim. É que ela voltou, né? Legal, mas ela tá grávida, viu? Ela tá grávida. Essa era a visão da sociedade de então, do povoado de então. Maria foi sem barriga e voltou grávida. E José, a gente viu aqui que nós lemos, né? Vem o anjo e fala: ó José, Maria vai estar grávida, né? Vocês não coabitaram, né? Vocês não mantiveram ainda relações sexuais, mas ela está grávida. E a gravidez, né, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trouxe essa gravidez para Maria, não é você. Imagina então, por mais que tenha havido um anjo falar: ó, sua mulher está grávida, né, vocês não coabitaram, ela está grávida. Qual que seria a reação de qualquer um? Seria fácil aceitar isso? Homens, seria razoável aceitar isso? Que sem você sequer ter deitado com a sua futura prometida, que ela já estivesse grávida? Não parece muito, nem um pouco razoável, né? O Ângelo certamente não entenderia. E só que a gente vê, né, o que aconteceu. Mas continuamos lembrando novamente que José era um Tzadik, que era conhecedor das leis. E se a gente for lá em Deuteronômio 22, a gente sabe que se a mulher adulterar, o que ocorre? Apedrejada. Ou seja, o mais light, né, a pena mínima, era a repreensão, a humilhação. E a mais grave era ser apedrejada e morta. Isso é o que deveria ser feito por José, sendo um Tzadik, conhecedor da lei, cumpridor da lei. Era isso que José deveria fazer. Mas a gente sabe que ele não fez isso. Ele não fez isso.
Ou seja, ele descumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei, ele descumpriu a lei. E foi considerado um homem justo. E aí a gente vai, né? Quais são os erros que José teria cometido, não cumprindo a lei, né? Primeiro, ele não aplicou a pena que seria cabível em Maria. Mesmo a sua reputação estando em jogo, um Tite Sadique, como é que um Tite Sadique poderia deixar de cumprir a lei, de aplicar a lei, de aplicar as regras daquele povo? Ele não aplica a pena. E aí vai no segundo erro, entre aspas, de José. José casa-se com Maria. E terceiro, se a gente voltar lá para o versículo 16, né? Quem que fala que é mãe? Todos os outros versículos anteriores falam da descendência dos pais. Não sei se vocês notaram. Mas no versículo 16 fala que Jesus é filho de Maria. Não fala que é filho de José. Então José tem um filho que não é dele, né? E se a gente for lá no versículo 25, a gente confirma que não é filho dele, né? Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Então, a rigor, José adotou Jesus. Então nós temos, primeiro, José não aplicou a lei, casou com alguém que não era virgem, né? Perante a sociedade ela não era virgem, porque estava grávida. Adotou Jesus como seu filho. Imagine isso perante a sociedade. José com Maria andando, né? Já com Jesus, olha ali, aquela que engravidou antes de casar, aquela que engravidou antes de coabitar, aquela que foi para a casa da prima e voltou grávida, é aquela ali que está com José, com Jesus, é aquela ali, é Tite Sadique mesmo, José, que casou-se com quem não estava grávida. Realmente é um Tite Sadique, José, que levou para sua casa alguém que não era virgem. Então imagine a situação. Tentamos nos transportar para aquela época. Como é que foi a situação de José? O que esse homem sentiu? O que esse homem passou? O que esse homem enfrentou? E a gente vê então que esse homem justo, chamado José, ao invés de aplicar a lei, foi misericordioso. Porque se ele fosse aplicar a lei, ele deveria ter apedrejado e quem sabe, quiçá, matado Maria. Mas esse homem foi misericordioso. Esse homem seguiu aquilo que realmente estava no seu coração, aquilo que realmente poucos fariam naquela época, porque todos procuravam seguir a lei de Deus, a lei que ao invés, e muitas vezes, de trazer vida, poderia trazer
morte. Então, nesse momento que nós precisamos entender e compreender como é que tem sido a nossa vida. Tem sido justa, principalmente enquanto igreja do Senhor, representantes e embaixadores de Deus aqui na terra. Que a gente sabe, né? Religião, a única vez que fala de religião na igreja é para cuidar das viúvas e dos órfãos, para cuidar daqueles que são minoria, daqueles que precisam. Isso é religião. E como é que tem sido a nossa religião? Como é que tem sido a nossa conduta, né? E nessa questão aqui de um coração quebrantado, né? Esse coração vazio dessa justiça, né? Nós como igreja, eu fiquei pensando, eu como pai, né? Se o Gabriel apresentasse um comportamento que não fosse aceito pela sociedade, como é que eu receberia ele? Como é que me comportaria perante ele? Ou melhor, se ele viesse aqui na igreja e que não tivesse um comportamento aceito pela sociedade, moralmente correto, como é que seria a recepção da igreja com Gabriel? E como é que tem sido a nossa recepção com essas pessoas? Porque o que acontece? A gente viu que na lei, no fariseu, eu posso, eu faço, eu sou capaz, eu consigo. Isso é a lei. E a gente vai passando então para aquele que tem um coração humilde. Eu não posso, eu não consigo, eu sou igual, eu sou pecador, fariseu, eu sou diferente, eu consigo, você é diferente de mim. Publicano, você é igual a mim, eu sei o que você passa, eu sei o que você enfrenta. E o nosso comportamento na igreja tem sido como? Como fariseu, você é um pecador, você é diferente, você não serve, você não pode, você não é capaz. Ou tem sido de um publicano, eu sei o que você sente. Eu também faço isso, eu também erro, eu também peco, eu não consigo, eu não posso. Me ajude. É no publicano que nós nos fazemos iguais, nas nossas fraquezas. No publicano não existe diferença, existe igualdade. Igualdade de saber que o outro é pecador e eu sou pecador, que eu não posso acusá-lo, porque eu também erro, eu também peco. E a gente vê então que a justiça de Deus, que os bem-aventurados de Deus precisam ter um interior diferente, enquanto no publicano é tudo exterior, tudo para fora. No fariseu, aliás, tudo para fora, tudo para o outro, tudo para o público. A gente vê que na justiça de Deus é o coração que importa, é o nosso interior, é isso que vai fazer a diferença, é isso que Deus quer conquistar, é isso que Deus busca, é o seu, é o nosso, é o meu, é o seu, é o de todos, é o coração nosso. A conquista de Deus é essa, é o nosso coração, é isso que Ele busca, é isso que Ele quer. Ele não quer soldados fardados, Ele não quer seres manipulados, Ele quer aquilo que é o mais íntimo, aquilo que ninguém consegue enxergar, é só Ele. É isso que Ele quer conquistar, é isso que Ele quer obter. Então, é isso que eu trago para que nós possamos refletir. Não nos façamos diferentes, mas nos façamos iguais, porque nós vimos lá em Romanos 3, todos nós somos pecadores. Essa é a única
e exclusiva igualdade. Nós somos pecadores, nós somos iguais, nós não somos diferentes. Todos, venham no templo, não venham no templo, esteja na igreja, não esteja na igreja, todos nós somos pecadores, todos nós somos carecedores da graça de Deus, todos nós precisamos de Deus, todos nós necessitamos dEle, todos nós, sem distinção de raça, de cor, de credo. Pelo simples fato de estarmos aqui hoje, nós não somos melhor do que ninguém. Não é pelas nossas forças, não é por nós que nós conquistaremos, mas é pela misericórdia de Deus, é pela justiça de Deus, que entregou seu Filho para nos salvar, porque se dependesse de nós todos já teríamos morrido, nós mereceríamos a morte, nós não mereceríamos a vida. Então nós precisamos refletir como igreja de Cristo, como seres humanos, nas nossas relações, né? Como é que nós temos nos comportado com os outros? Ele é diferente de mim ou ele é igual a mim? Ele é um pecador como eu? Ou eu não sou pecador, somente ele é pecador? Então que nós possamos refletir e pensar como nós temos vivido e pensado, né, na nossa caminhada. É importante saber. Isso fez, nesses dias estudando, eu pedi: Deus, eu não quero falar nada que eu não faça, que eu não quero, mas eu aprendi que eu sou igual a todo mundo, porque em algum momento a gente acha que a gente é melhor do que os outros, que a gente é mais puro do que os outros, que a gente é mais justo do que o outro, que a gente é mais santo do que o outro. Em algum momento da nossa vida a gente acha isso, porque nós somos humanos. Mas Espírito Santo de Deus, proteja a minha mente, proteja a nossa mente, o nosso coração, para que isso não seja uma verdade na minha e na sua e na vida de ninguém. Que nós possamos, enquanto iguais, enquanto equiparados, nos relacionarmos, porque quando nós somos diferentes, nós não nos relacionamos. Mas a partir do momento que nós somos iguais, que nós somos culpados iguais, que nós somos pecadores iguais, nós nos relacionamos. E a justiça de Deus só ocorre nos relacionamentos. Justiça de Deus foi para todos, sem distinção. Então, se nós queremos ser justos, a justiça nossa vai aparecer nos relacionamentos cotidianos da nossa vida, no dia a dia, onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos, aonde nós estivermos, é aí que aparecerá a justiça de Deus, é aí que nós seremos iguais, é aí que nós nos fazemos iguais. Então que Deus realmente possa ter misericórdia de cada um de nós, né? Sabendo que a cruz de Cristo nos deu uma oportunidade, nos chamou para vivermos uma nova realidade, que nós possamos ter uma nova realidade de vida, como Jesus apresentou no Sermão do Monte. É assim que nós seremos realmente luz nesse mundo, sal da terra. É assim que nós conseguiremos fazer a diferença. É assim que nós conseguiremos ser embaixadores, sabendo que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós não conseguimos e que nós precisamos desse Deus, que nós precisamos da fonte de água viva, que é o Espírito Santo. Nós precisamos dela. Não nos afastemos dela, mas que nós possamos ter sede, fome e sede de justiça, da justiça de Deus, com a mente humilde, com o coração humilde, sabendo que nós temos
não é pelo simples fato de nos relacionarmos com alguém que é pecador, que assim como nós, que nós estamos colocando em perigo a nossa espiritualidade. A espiritualidade existirá se nós estivermos com o outro, com o igual ao nós. Não é separando que existe espiritualidade, mas é juntando, é vivendo com o igual. Não é fazendo diferença, mas é estando junto, caminhando junto, em cada momento, em cada instante da nossa vida. É isso que Deus deseja, e que nós possamos realmente reconhecer que com Deus, com o Espírito Santo de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, a nossa impotência, os nossos erros, nós somos capazes de conseguir caminhar e de ser bem-aventurados, de ser cuidados por Deus, de ser guardados por Deus, de ser abençoados por Deus, de receber a graça de Deus diariamente na nossa vida. Não esqueçamos, Jesus veio e morreu por todos os que são pecadores. E quem são os pecadores? Somos nós. Então nós, como iguais, possamos juntos caminhar e viver com a expectativa de um dia nos encontrarmos na glória, de um dia nos encontrarmos na vida eterna prometida pelo nosso Deus. É isso que eu trago para vocês, é isso que eu trago para a nossa reflexão. Não quero que ninguém se sinta obrigado a aceitar, né? Mas reflita sobre o que nós podemos pensar aqui hoje, refletir e ver sobre a palavra de Deus. O pessoal quiser subir para encerrarmos. Amém? Então, que a gente procure realmente a felicidade prometida por Deus, né? As bem-aventuranças de Deus possam estar acessíveis por todos nós, né? Não por meio de diferença, não por meio de achismo, não por meio de um coração autossuficiente, mas sim por meio de um coração aberto, um coração sedento, sabendo que nós cairemos, que nós pecaremos, né? Mas que é possível prosseguir, principalmente entre iguais, né? Porque entre iguais nós conseguiremos dar as mãos uns para o outro, e com isso nós seremos mais fortes. Mas se nós nos fizermos diferentes, nós caminharemos sozinhos e é mais difícil. Aí nós nos afastamos de Deus, né? Que nós possamos realmente nos entender enquanto iguais, e sendo iguais, nos ajudarmos. Enquanto iguais, podemos superar todas as adversidades, todos os problemas, todas as lutas, sabendo que tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Obrigado pela paciência de ter podido me ouvir. Eu acabei me estendendo um pouco mais, mas que todos possam ter uma semana abençoada, né? Prosseguindo e caminhando e seguindo na nossa igualdade de pecadores. Amém? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz.
mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Amém. Que essa palavra fique nos nossos corações, né, e que a gente possa refletir durante a semana. Eu quero encerrar agora agradecendo a todos e quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, como disse o Ângelo, para que o Senhor tome o nosso coração, a nossa mente, e que a gente não caia nesse engano de nos achar autossuficientes. E eu quero pedir também para que vocês coloquem nas orações de vocês o Lucas. Ele é neto da Dona Eulália, que congrega com a gente, nossa irmã em Cristo. Dona Eulália, nós estamos orando pelo Lucas, e em nome de Jesus, o dador da vida e de todas as coisas está cuidando dele, é o que nós cremos. E nós queremos também nesse momento orar por todas as pessoas que estão doentes, que estão entubadas nas UTIs, pessoas queridas que nós conhecemos e que também nós não conhecemos, mas o Senhor as conhece. E nós queremos pedir também nessa oração final por todas essas pessoas, e que vocês possam ir colocando aí as pessoas que vocês conhecem também nesse momento, e vamos pedir a Deus, porque mais uma vez falando sobre o que o Ângelo disse, nós dependemos do Senhor sempre. Pai, muito obrigada, Deus, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada porque nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor. É um privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Nós queremos dizer que nós dependemos de Ti, Senhor, e que é somente porque o Senhor está conosco que nós estamos aqui, Senhor Jesus. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor Jesus, do mal que nos habita.
Esse mal nós precisamos que o Senhor nos livre, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, pela vida do Lucas, queremos pedir pela família da Dona Eulália, que o Senhor cuide, acalme nesse momento de espera. E todas as famílias, Senhor, que estão também nessa espera de uma melhora, nessa espera de um retorno da saúde física, Deus. Derrama, Senhor Jesus, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor e da Tua abundância, Senhor, para que a pessoa possa esperar em Ti, sabendo que o Senhor as acolhe, Deus, porque é uma espera muito difícil, Senhor. Como os médicos sempre falam, vamos ter paciência, vamos esperar, mas quem está em casa, esperando um parente se recuperar, Senhor, fica por muitas vezes desesperado. E nós pedimos que o Teu bálsamo seja derramado sobre essas famílias que estão em momento de espera. E nós oramos, Senhor, pedindo por essas pessoas que estão doentes, pedindo para que o Senhor devolva vida, Senhor, cura física na vida dessas pessoas, Pai. Mas nós sabemos que o poder está em Tuas mãos e nós cremos que o Senhor tem o melhor para cada uma dessas pessoas. Que nós possamos continuar, Senhor, crendo que o Senhor está cuidando de todos eles. E é em nome de Jesus que nós encerramos, pedindo que a graça, a paz e a consolação do nosso querido e amado Espírito Santo venha estar conosco, não só hoje, mas todo sempre, Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos. Sua graça não tem